Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos ao nosso primeiro podcast aqui no YouTube da Sol Edu. Eu sou o Murilo, trabalho no marketing, estou aqui com o Léo, um dos nossos consultores de venda. E nesse primeiro episódio a gente vai conversar um pouco sobre a primeira semana na Austrália, né? Então a gente vai dividir um pouco de como foi a nossa experiência durante a primeira semana, para dar algumas dicas aí, trocar uma ideia e quem sabe vocês que estão assistindo pegar alguns insights e também comparar, né, caso tu já esteja na Austrália, as diferenças da primeira semana de cada pessoa. Primeiro, olá, meu querido, obrigado por participar e presença aqui. Se apresente. Olá, galera. Eu sou o Léo, como o Murilo já falou. Eu sou consultor educacional aqui da Sol Edu. E é um prazer enorme estar podendo participar disso daqui. Acho que é sempre bacana contar um pouquinho da nossa história, né? De como é viver aqui na Austrália, os desafios, os lados positivos que tem bastante, né? Então, é mais um bate-papo informal para a gente poder, talvez, de alguma forma, inspirar vocês que estão aí. Simplesmente se jogar, tentar algo diferente, né? Se desenvolver. Então essa é a ideia. Isso aí. Então, para começar o nosso papo, falar um pouco da primeira semana, eu vou compartilhar um pouquinho da minha, porque eu queria trazer esse lance da expectativa com a realidade, né? Eu acredito que muita gente que tá vindo fica pensando, eu vou chegar lá, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, minha primeira semana eu já vou explorar, eu vou começar a estudar talvez. Tem gente que vem e 2 semanas, 3 semanas antes das aulas para explorar, e acho que vai ser fácil, ou já acho que vai ser difícil, mas sempre é muito diferente do que a gente espera. No meu caso, quando eu vim para a Austrália, lá em 2022, pós-pandemia, eu já vim com uma acomodação de pessoas próximas, bem próximas de mim. Então eu cheguei do aeroporto, já tinha uma pessoa me esperando, eu e minha namorada, a gente foi para uma casa, tinha já o nosso quarto nos esperando, tomei um banho tranquilo, e no outro dia essas pessoas muito próximas a gente já nos levaram para abrir conta no banco, comprar o chip do celular. Então eu tive um começo de Austrália muito tranquilo porque eu tinha uma base aqui, entendeu? Então até quando eu vou conversar e vou trocar essa ideia com as pessoas, eu me sinto muito, grato e privilegiado. Porque tem uma galera que chega aqui no perrengue, entendeu? Isso. Tipo, a galera que vem pra cá e fica em hostel. Opa! Ligado? A galera que vem pra cá e vai pra uma acomodação estudantil, ou já vem fechado com um quarto compartilhado em uma casa, né? Mas o grande lance é que eu cheguei aqui e eu lembro que eu fiquei deslumbrado com tudo, assim. Mas eu lembro que uma coisa ficava assim, eu tô aqui, sabe? Parece que quando eu me liguei que eu tava aqui, eu comecei então, né, eu vou primeiro fazer o que é mais, o correto, assim, sabe? Eu vou atrás daquilo que eu falei, abrir conta no banco, comprar coisas de celular, fiz toda a questão burocrática. Tanto que muitos amigos meus vieram pra cá e conheceram muitas coisas antes de mim. Tipo, eu já tava um mês e a galera já tinha feito um monte de rolê e eu ainda tava, sabe, me estabilizando, assim. Então eu fui por esse caminho. Sim. E aí eu queria saber de ti, porque tu já teve um lance mais hardcore, assim, né? Eu já fui mais guri solto. Cara, assim, acho que vai... E assim, pra gente começar, eu vou falar um pouquinho, né, de como eu vim pra cá. Eu acho que, assim, existe todos os perfis, né? Então, acho que o que importa é você realizar seus sonhos. Se você sonha em vir pra Austrália ou pra qualquer outro lugar do mundo, acho que é legal você se jogar. Tem gente que tem um perfil mais, entre aspas, conservador, eu diria, né, como esse menino aqui. E não tem certo ou errado, né? Exato, cara, não tem. Eu acho que é perfil mesmo, assim. Eu vim pra cá com 23 anos, né? E aí, dando um background, eu sempre fui muito curioso, sempre gostei muito desse lance de cultura. Nunca tive oportunidade antes de ter ficado um tempo no exterior, então essa é a minha primeira experiência com 23 anos, né? Sempre foi um sonho pra mim. Dito tudo isso, eu vim também depois da pandemia em 2022, e quando eu tava fechando o intercâmbio, a minha consultora na época, ela me deu a recomendação de ficar talvez em uma acomodação estudantil, porque assim, tava um pouquinho mais difícil naquela época, hoje em dia nem tanto, achar um lugar, né, logo no início. E eu comecei a refletir, pensar nas coisas que eu gosto, e falei, cara, eu já tô indo um pouquinho antes das minhas aulas começarem do inglês, vou ficar num hostel. E eu lembro que, exato, e aí eu falei isso pros meus pais, e vocês falaram, cara, mas ficar num hostel, assim, você não conhece nada, e não conhece ninguém. Falei, cara, tá bom, vai dar tudo certo, eu acho. Eu acho. E daí eu cheguei aqui,
vim sozinho, né? Não conhecia absolutamente ninguém na cidade. Assim, saí totalmente da minha zona de conforto. Mas o engraçado é que depois disso, assim, você se sente muito bem, sabe? Eu fiquei 5 semanas num hostel, compartilhando o quarto com pessoas que eu nunca tinha visto e não conhecia de outros lugares. Mas quando eu saí de lá, às vezes a gente acha, puta, cara, tá indo pra um lugar mais confortável. Mas eu fiquei com aquela sensação de, cara, que legal sair da zona de conforto e ficar num lugar que me trouxe, assim, uma bagagem cultural absurda. Porque eu conheci gente do mundo inteiro, né? Sim. África, Europa, América do Sul, cara, todo lugar. Então, assim, acho que nem a gente tava falando, né? Tem perfis, mas no final das contas, foi muito legal, assim, essa experiência, né? Eu digo assim, cara, foi um sonho que eu vivi, assim, né? Não é pra todo mundo, mas foi muito legal, assim, eu recomendo, não tem certo e errado, né? E o que eu acho louco, assim, já entrando num outro ponto, mas ainda dentro da primeira semana, que eu tava na minha cabeça pensando assim, eu vou chegar lá e eu vou tomar esse tempo para também me acostumar com o inglês, né? Então eu cheguei e eu morava numa casa com brasileiros. E só para dar o contexto, a família da minha namorada já está aqui há muito tempo, então eram próximos, falavam português, falavam inglês de vez em quando com as crianças, mas era uma casa que a gente falava português. Então eu pensei, o meu primeiro emprego, né, que aí eu vou começar... Então eu não tive essa experiência que nem o Léo teve, de no hostel poder praticar o inglês, né? Então, na primeira semana eu já pensei, tá, eu tenho que começar a me ligar nisso do inglês, então eu vou começar a procurar trabalho, né? Então... E aí quando eu comecei a procurar trabalho, eu me liguei, tá, tem que fazer o meu currículo, né? E a minha cover letter, né? Que é a quanto manda. Então, de repente, eu me liguei que uma coisa ia levando a outra e daqui a pouco eu passava o dia inteiro em função de muitas coisinhas, assim. Aí eu não sei como é que foi pra ti, mas pra mim eu mandava currículo pra tudo que é lugar, assim, pra tudo mesmo. Cheguei a quase... Pô, na verdade, esse vídeo vai ser mais nem primeira semana, né? Começo, né? Começo da Austrália. Cheguei na Austrália, e agora? E agora, exato. Então é isso, ó, a gente muda o título aqui agora. Cheguei na Austrália agora. Bom, aí, falando de emprego, né? Eu mandava o currículo pra tudo que é lugar e eu quase cheguei a trabalhar lavando o carro. Fui fazer entrevista de emprego e consegui. Só que eu já estava engatilhado num outro que era pra trabalhar no Guzman Gomes, como cozinheiro lá. Guzman Gomes. O Guzman Gomes. Fala pra galera. Guzman Gomes recomendo. É um fast food mexicano, muito bom, é um dos meus preferidos aqui. Sim. É muito bom mesmo. Então eu trabalhar num fast food na área da chapa. E também numa fábrica de mel. Eu tava com esses 3 engatilhados. E na fábrica de mel era pra ser peão, né? Pra trabalhar ali na linha de produção. Aí eu cancelei o trabalho como lavador de carro e fiquei trabalhando nesses 2 lugares. No fast food, na fábrica, por 2 dias. Sim. Aí eu vi que não ia dar certo, fiquei só com a fábrica, entendeu? E ali no emprego que o meu inglês começou a decolar. Porque eu chegava, os caras mandavam, né? Eu falava, ó, vai lá, pega aquelas garrafas ali, vai na máquina e faz não sei o que, e eu ficava... excuse me, can you repeat, please? Aí os caras falavam de novo, eu pedia 3, 4, 5 vezes, e aí eu comecei a me ligar, cara, que bom que eu tô no início e já tô vivendo isso, tipo, eu consegui um emprego relativamente rápido, com 1 semana e meia, mais ou menos. Sim. Entendeu? Mas aí que eu comecei a me desenvolver. E aí eu queria saber de ti, assim, no teu início de Austrália, tu estava ali no hostel. Tá. Como é que foi o próximo passo, assim? Que tu chegou, se situou. Cara, assim... Como é que foi ali os próximos passos, assim? Acho que assim como a grande maioria da galera que vem pra Austrália, eu vim com uma reserva, mas assim, nada muito absurdo. E logo já precisei trabalhar. Porque mesmo com a reserva eu falei, cara, eu preciso ganhar em dólar, né? Acho que quando eu cheguei aqui, atravessei a rua do rosto, fui no mercado, falei, cara, porque ele ainda tá gastando em real, o cara fica em choque, porque em real... Os teus primeiros mercados, tu vai vir com a tua reserva, tu vai converter, né? Sim, tu vai olhar assim, nossa, tá caro, porque eu não tô ganhando em dólar ainda. Exato, E aí, bom, dito tudo isso, eu aproveitei e falei, cara, eu preciso de um trabalho, assim. E eu acho que isso é muito legal dizer pra vocês, assim, de que sempre vai ter possibilidade, vai ter oportunidade. Eu acho que se você tem
tem a garra, se você quer aquilo, cara, tenta, sabe? Acho que é mandar, que nem o Murilo falou, mandar currículo. Porque, cara, a Austrália sempre vai precisar de pessoas para trabalhar, assim. Trabalho nunca foi um problema, eu acho, né? Aqui. Eu acho que a mensagem dessa primeira coisa que a gente tá falando é que, tipo assim, tem muitas oportunidades para todo mundo, tem gente que chega aqui e realmente demora um pouco para conseguir emprego, e às vezes não é uma questão da Austrália, mas uma questão individual, que tá tudo bem também. Algumas perfis que a gente tava falando. Sim, com certeza. Eu acho que eu e o Léo, a gente tem um perfil parecido de ir atrás e fazer acontecer. Aí depois eu vou contar uma história de um caso de um aluno aqui da Sol em relação ao emprego. Mas enfim, aí tu foi atrás. Voltando, né, a minha história. Eu cheguei, daí estragaram minhas malas, daí eu cheguei num hostel, sexta-feira à noite chovendo. Eu não tinha um transfer, então eu vim de ônibus, de metrô pro hostel. Mas foi legal, eu recomendo. Quer dizer, né? Não sei. É um perrengue bom, né? Exato. Um perrengue é história, né? É coisa nova, é legal, assim, é bem bacana. E aí, falando do trabalho, assim, no meu terceiro dia eu já peguei meu computador, já comecei a entrar em grupos de Facebook, que tem bastante vaga, né? Comecei a me inteirar, falei, cara, eu preciso trabalhar, eu não tenho como me bancar aqui sem tentar trabalhando, né? E aí eu acho que no quarto dia que eu tava mandando e navegando nos grupos Facebook, eu vi uma empresa que faz eventos, então faz coffee break, por exemplo, na corte de Brisbane, casamentos, eventinhos assim. Então na semana eles ficam na cozinha preparando, né, toda as comidas e bebidas para os eventos, né? E daí eles me chamaram. Eu falei assim, acabei de chegar aqui, tô disposto a aprender o que for preciso, só quero ajudar. E daí eles me chamaram, eu fui lá trabalhando de dishwasher e fui. O que é dishwasher? O que é dishwasher? Lava prato, gente, lava prato. Basicamente. E assim, uma dose bem considerável, né? Tinha as máquinas, né, para limpar os pratos, enfim, tudo que as meninas usavam na cozinha, e a cozinha era logo atrás. Então eu tava ali fazendo o meu trabalho e eu ia escutando as meninas que eram daqui, né, da Austrália, falando inglês. No começo é aquilo, né? Você acha que você tá falando, por exemplo, eu cheguei aqui no nível que eu achava que era intermediário. E daí eu cheguei e falei, eu consigo me virar. Só que aí quando eu comecei a escutar, quando elas falavam comigo, eu ficava assim, eu preciso estudar logo inglês. Porque... Mas foi bem legal, assim, e aí isso me ajudou muito a melhorar o inglês também, né, no trabalho. Mas essa foi a minha primeira experiência, assim. Aí depois você vai conhecendo pessoas, né, sempre nos grupos, e daí você vai achando, sempre vai ter trabalho, sabe? Acho que nunca foi um problema. Sim. Voltando àquilo que a gente falou, continuando ainda na questão de trabalho, mas só para contar uma história de um aluno nosso e um amigo meu. Ele veio do Brasil pra cá, e aí eu falei pra ele, cara, vai atrás de emprego, eu te aconselho a entrar nos grupos, que nem a gente fez, mas o currículo de porta em porta é muito válido. E aí ele tava ali numa dificuldade de encontrar emprego, e um dia ele veio aqui na Sol e falou, eu quero imprimir aqui o meu currículo, que eu vou fazer isso de porta em porta. Eu lembro que eu imprimi 40 cópias do currículo dele, e falei, mano, te joga. Mano, o guri saiu aqui, foi pro centro de Brisbane, deu 10 minutos, eu olho meu celular, uma chamada não atendida dele, quando eu vejo ele tá entrando no escritório de novo, aí ele falou, toma aqui as 39 cópias restantes do currículo, porque eu consegui no primeiro. Aí ele conseguiu um emprego para trabalhar na cozinha de um restaurante, assim, porque ele deu a cara a tapa, entendeu? Então acho que os primeiros passos, a primeira semana ou começo da Austrália é muito importante tu tem em mente de se jogar mesmo, né? Se for fazer alguma coisa, faz com aquela intenção, assim, de... eu não gosto também de ficar, né? Seja positivo, né? A vida é um morango, assim, porque vai ter dificuldades. Tem pra caramba, aqui vai ter muito. Porque até falando, né, de perrengues, assim, no início, assim, vai ter bastante coisa, né? Por exemplo, eu ia pra fábrica com a minha namorada, a gente ia de ônibus. Aí começaram a nos colocar em alguns turnos que não tinha ônibus, a gente pagava Uber. Mas quem dizia que a gente achava Uber às 5 da manhã? Porque a gente morava meio longe. Trabalhava de madrugada? Trabalhava, pegava às 5h30, sei lá, 6. Aí eu falei, tá, vamos comprar um carro. Mano, comprar carro, pra quem não sabe nada, sabe? Eu tive muito apoio de um do familiar da pessoa que a gente morava junto ali, que entendia e nos ajudou, assim. Só que eu pensei, cara, se eu tivesse sozinho aqui, sabe? Sim. Tipo, eu tive apoio de muitas pessoas. Eu fico imaginando, tipo, né, no teu caso, por exemplo, que tava mais
mais solto, assim. Sim. Tu lembra de algum perrengue que tu passou logo no começo, assim? Ou alguma questão, assim, que tu fala, nossa, tipo, passei por isso e ficou um aprendizado, assim. Acho que tem algumas, né? É que nem o Murilo falou, não é o morango, né? As coisas aqui sempre tem desafios, né? Acho que tem muita coisa que a gente passa, assim. Fazem 2 anos, parece tanto tempo, né? Mas, cara, assim, logo de começo eu cheguei na Austrália, como eu brevemente citei aqui uns minutos atrás, e cheguei aqui com 2 bagagens. Na verdade, não cheguei com 2, né? Saí de São Paulo com 2 bagagens. Eu tava super cansado e quando eu fui pegar as bagagens aqui finalmente em Brisbane, tinham extraviado uma das minhas e era maior. Então eu já tive que, logo que eu cheguei no aeroporto, já ter que falar com o pessoal lá no guichê da companhia. E eles falaram, ficou no outro trecho, né, a bagagem. Daí eu fui com uma bagagem só, já comecei desse jeito. Nossa. E aí já tive que ligar pra companhia, aquela coisa. Cheguei no aeroporto ali, já tive que pegar um chip, enfim, fui me virando. Eu tenho muito isso, assim, eu acho que se você tem boa intenção, você dá um jeito, sabe? Digo assim, até coisa simples, assim, preciso me comunicar. Cara, você não fala inglês, escreve uma mensagem, coloca no tradutor, sabe? Acho que é nessa pegada. Eu vou te fazer essa pergunta. Teve algum perrengue no começo? Cara, eu tive, mas não foi bem no começo, mas eu comprei o meu carro, né? Foi barato, um carro 2008, foi um valor, tipo, de 1,5 semana de trabalho e depois de um tempo ele simplesmente deu pau, assim. Fiquei parado com ele no meio de uma rodovia, cheio de carro passando, foi bem ruim, assim. E aí o perrengue foi eu me comunicar com os mecânicos para eu conseguir arrumar meu carro. Tá. Então eu comecei a fazer orçamento, já era difícil porque tu passa, vou ligar e vou pedir um orçamento. Daí tu fala tipo assim, ó, o meu carro tá desligando. Aí o cara te respondia, pode ser o nome de uma peça em inglês. Eu falo, mano, o que é isso em português, sabe? E eu ligava e falava tipo assim, olha, preciso fazer esse serviço. E ele falava tipo assim, ó, não tem, me liga amanhã pra ver se tem espaço. E desligava. Aí eu ligava e ele me perguntava um monte de coisa que eu não sabia responder, sabe? E ele ficava em silêncio, eu ficava em silêncio. Mano, foi uma comunicação muito difícil. Então foi um período assim que, tipo, eu falei, mano, meu inglês, ele não é ruim. Mas pra falar com um mecânico australiano, não tem como. Você precisa ainda, sabe? Eu acho que mesmo hoje, 2 anos depois, se eu ligasse pra esse cara de novo, eu não ia conseguir entender o que ele fala. Então, pra resolver aquele problema, por mais boa vontade que eu tivesse, por mais preparado que eu tivesse, foi horrível, assim. Foi tipo um momento que eu ficava nervoso só de ter que pegar o telefone e falar com o cara, entendeu? Daí deu tudo certo, mas foi um perrengue, tipo assim, de... mano, eu não quero passar por isso, deixa meu carro parado, então, sabe? Sim. Mas deu tudo certo. Eu ensinei muito, acho que seria legal até depois a gente, se vocês quiserem, né, obviamente, ali uma continuação desse papo. Perrengues na Austrália. Perrengues na Austrália. Aí a gente faz uma lista mesmo. Porque eu tenho bastante, inclusive, assim, eu acho que teve no começo... Vou fazer uma lista, então. É bastante. Cara, assim, eu passei a bola pra ele porque eu tava pensando qual falar, assim, porque teve vários, né? Mas, enfim, eu acho que esse episódio é só um pontapé inicial desse projeto, desse bate-papo. A gente vai trazer mais pessoas. Eu acho que ficou faltando algumas coisas que a gente gostaria de aprofundar, mas eu acho que a gente pode fazer uns episódios mais específicos. Mas isso aqui é mais para, caso tu esteja assistindo do Brasil, para talvez te inspirar a nos perguntar o que, né, dúvidas, pesquisar mais sobre. E se tu tá aí na Austrália, compartilhar com a gente aí nos comentários, mandar uma mensagem pra gente compartilhando as tuas histórias, a gente pode contar aqui. Se tu tiver por Brisbane, pode vir tomar um café aqui com a gente, contar só também. Só chegar. Algum adendo? Não, eu queria agradecer, eu acho que isso é algo que a gente vem pensando bastante a fazer, a compartilhar, né, a nossa ideia, como que é viver na Austrália, os desafios, e também encorajar, né, tanto você que está no Brasil, quanto você que está aqui na Austrália, a de não desistir, sabe, se jogar mesmo, tem muitas possibilidades nesse mundo, então, muito obrigado, espero que vocês gostem, e é isso, nos vemos no próximo próximo episódio. Fazer acontecer. A gente vai tentar fazer semanal. Mas é isso aí. É isso. Obrigado, Léo. Obrigado. É nóis, até o próximo episódio. Valeu, galera.